Olá, eu vou trazer mais um Sudoku hoje. Dessa vez é o Jinxed Squad, né, feito pelo Secret Santa. E vamos para as regras, né? Bom, primeira regra, estão cansados de saber, regras normais de Sudoku se aplicam. Então a gente vai colocar os dígitos de 1 a 9 em cada linha, em cada coluna, em cada caixa 3x3. A segunda regra é uma regra que eu trouxe recentemente aqui um Sudoku pro canal, que é a dos quádruplos. É, que um círculo branco vai indicar é, os números dentro de um círculo branco vão estar nas células ao redor daquele círculo. Então, por exemplo, aqui tem um círculo 1, 4 e 5. Então, os dígitos 1, 4 e 5 vão ter que estar aqui ao redor desse círculo. É, e a outra regra é o índice 159. Essa é uma regra, assim, o jeito de explicar é um pouco complicado, mas eu vou dar um exemplo e aí vai fazer sentido. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, os dígitos na coluna 1, 5 e 9 indicam a coluna em que o dígito 1, 5 ou 9, respectivamente, vai aparecer naquela linha. O que significa? Por exemplo, aqui, se a gente tiver um 7 aqui, significa que ó, o dígito está na coluna 1 e é o dígito 7. Vai indicar que na coluna 7 daquela mesma linha, né, então nessa linha, coluna 7, vai ter aquele dígito, que é o 1. Então, se tem um 7 aqui, vai ter o 1 aqui. Se, por exemplo, tiver um 3 aqui, ó, na coluna 1 tem o 3, então na coluna 3 daquela mesma linha vai ter o 1. E assim por diante. Mesma coisa aqui com o 5. Então, se aqui tiver um 2, significa que na coluna 5, né, tem um 2. Então, nessa linha do 2, na segunda coluna, vai ter o 5. É isso que a regra está explicando. E, bom, vamos começar. Vou resetar o tempo. E vamos começar. Uma coisa que eu observei é que, por exemplo, ó, aqui vai ter o 1. E aqui também vai ter o 1. Isso significa que o 1 aqui na caixa 3 não vai poder estar nas linhas de cima nem do meio. Porque se tiver aqui, por exemplo, não vai poder ter 1 aqui. E agora, onde que a gente vai colocar o 1 na coluna de baixo? É na terceira linha, quer dizer. Aqui não vai poder porque já tem um na caixa. Aqui não vai poder porque tem que ter um em volta desse círculo branco. E aqui também não, porque também vai ter que ter um nesse círculo branco. Então vai ter um aqui. Agora, se a gente for pensar nessa regra, né, dos índices, eu acredito que a gente não possa colocar um em nenhuma dessas duas posições. Porque vamos supor que tenha um aqui. Lembra que um é um número de índice nesse sudoku? Então significa que na linha dele e nessa coluna, né, a interseção da coluna 1 com a linha dele, vai ter um número que vai indicar a coluna desse 1. Né? Esse 1 está na coluna 2. Então aqui, para ter esse 1 aqui, aqui teria que ter um 2. Né? Ou seja, na coluna 1 tem um 2. Então nessa linha do 2, na coluna 2, né, que é o mesmo número, vai ter o 1, que é essa coluna. Mas aí, como é que a gente pode colocar o 2 aqui e aqui em volta desse círculo branco? Sendo que eles são na mesma caixa. Não é possível. Então a gente não pode colocar um aqui nem aqui, porque isso colocaria um 2 em uma dessas duas posições, né? Só que na mesma linha. Então se tem, ó, aí agora, se tem um nessas posições, significa que onde tiver um, na mesma linha vai ter um 3 na coluna 1. Isso é que nem um sudoku que eu trouxe faz um tempo. Eu acho que foi os primeiros sudokus que eu trouxe que tinha as linhas de índice.
Então, por exemplo, aqui o que está mostrando? É... Um 1 na coluna 3 significa que vai ter um 3 na coluna 1. Isso vai ser válido só para quando for 5, 1 e 9, né? Tá. Ó, se o 1 aqui, né, o 1 aqui desse círculo 1, 2 e 9 vai estar aqui nesse lado, né, e na mesma coluna, olha aqui, ó, tem um círculo que tem um 1 também. Então eu não vou poder colocar o 1 em nenhuma dessas duas posições. Porque se eu colocar, eu fico sem posição para colocar um ao redor desse círculo. Então vai ter um aqui. E é a coluna 4. Então em uma dessas posições vai ter um 4. Ai, que interessante, ó. Aqui, esse círculo também pede um 4 em volta dele. Eu não vou poder colocar 4 aqui. Nesses dois, porque estariam na mesma caixa do que esse 4. Então, vai ter um 4 aqui também. Então vai ser, por exemplo, 4 e 1. Opa, 4 e 1 e 4 aqui. E bom, vai pedir um 5 em uma dessas posições. E agora, o 5 também é um número indexado, né? Então na linha que tiver o 5, que está na coluna 3, aqui nessa coluna 5 vai ter um 3. Então digamos que seja um 4 e 1, né? Então, ó, na coluna do 1 tem um 4, então nessa linha do 4, na coluna 4 vai ter o 1. É que vai ter um 4 também. Né? Para poder ter o 1 e o 4 ao redor desse círculo branco. E onde tiver o 5, digamos que seja aqui, ó, é um 5 na coluna 3. Então nessa linha, na coluna 5 vai ter um 3. É isso que eu quis dizer com esse meu rascunho. E ó, dá pra eu descobrir mais algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que colocar um 5 aqui ao redor. E eu não vou poder colocar aqui porque já tenho 5, já tenho 5 na coluna, né? Então vai ter o 5 aqui. De novo, é um 5 que é um número indexado, né, na coluna 2. Então aqui na coluna 5 vai ter que ter um 2 na mesma linha. Assim ou assim, né? Aqui, ó, também tem o 3. Então vai ter que estar aqui o 3. Não é porque eu não posso colocar o 3 aqui. Inclusive, eu posso colocar um aqui. Ah, posso, olha que interessante, ó. Se tem um na coluna 5, significa na mesma linha, na coluna 1 vai ter um 5. E aí, olha, aqui está indicando que tem um 1 na coluna 5 e aqui indica que tem um 5 na coluna 1. Opa. Então isso é possível sim. Ó, esse círculo aqui me parece interessante também, porque eu acredito que eu não possa colocar o 4 nessas posições. Por quê? Digamos que eu coloque um 4 aqui. O que ele vai indicar? Que nessa linha, na coluna 4, vai ter um 5. Ou seja, aqui. Se eu tenho um 5 aqui, onde que eu vou colocar o 5 ao redor desse círculo branco? Né, sendo que está na mesma caixa. Não dá. Então o 4 vai ter que estar aqui. Aqui ó, falando no 4, vai ter um 4 aqui em volta desse círculo branco, né, do 4 e 9. Eu não posso colocar em nenhuma dessas posições, porque eu já tenho 4 na caixa, né, e eu já tenho 4 na coluna, então também não posso colocar aqui. Então 4 obrigatoriamente vai estar aqui. Isso até, né, vai corroborar com
é, descoberta, né, que eu tinha feito. E bom, é um 4 aqui, né, na coluna 5, então na coluna 4 vai ter um 5. Isso aqui entrou em conjunto, né, com o que eu tinha visto, que não poderia ter esse caso, né. Aqui eu preciso colocar um 2 e 3. E já tenho 3 na caixa, né? Então não posso ter 3 aqui. Aqui, ó. O 1 tá nessa coluna e o 1 é um número indexado, né? Então, na linha que eu tiver o 1 daqui, eu vou ter um 3 também. E eu acho que dá pra colocar o 3 na caixa 3. Porque, ó, na caixa 1 e 2, as possibilidades do 3, ó, são aqui e aqui. Ambas na linha 1 e 2. Então, na caixa 3, que é essa aqui da direita, o 3 vai estar na linha 3, né, que seria aqui. Agora, já tenho 3 na coluna 7, que está aqui. Então não pode ter um 3 aqui. E também não vai poder ter um 3 aqui. Por quê? Se eu tiver um 3 aqui, que está numa coluna indexada, né, coluna 9, então significa nessa mesma linha, na terceira coluna, vai ter um 9. E por que isso é um problema? Por causa do círculo branco que está na mesma caixa. Então eu não posso colocar um 9 aqui fora dessa região do círculo branco. Então, o 3, quer dizer, não vai poder estar aqui, nem aqui, só sobrou aqui. Tá. E olha, esse 3 já está nessa coluna, né? Aqui já tem 3 nessa coluna, então 3 também não vai poder estar nessas outras possibilidades. Então sobrou o 3 aqui, né? E onde eu tiver o 3 aqui nessa coluna, que é uma coluna indexada, significa que na terceira coluna daquela mesma linha eu vou ter o 9, né? Porque é o 3 na coluna 9, então vou ter um 9 na coluna 3. Então, aqui em uma dessas posições eu vou ter um 9. E por que isso vai ser relevante? Porque aqui em cima eu tenho um círculo que tem 9. Então eu não vou poder colocar o 9 em nenhuma dessas posições. Porque se eu tiver um 9 aqui, eu não tenho como colocar o 9 em nenhuma dessas posições. E aí com isso não teria como colocar o 3 nessas posições, em nenhuma dessas posições. E aí eu não teria onde colocar o 3 nessa caixa inteira, porque, né, é contra as regras. Então o 9 vai estar em uma dessas posições, né? Que está na coluna 2. Então aqui na linha respectiva, né, na coluna 9, eu vou ter um 2. E olha, aqui tem um círculo 2 e 8. é... Eu não vou poder colocar o 2 em nenhuma dessas casas, né? Porque está na mesma caixa dessas aqui, que são as únicas possibilidades do 2 nessa caixa, né? Então 2 sobraria aqui. E com isso, olha, eles estão na mesma coluna, eu não poderia colocar o 2 em nenhuma dessas posições também. Então vai ter um 2 aqui, isso aqui a gente forma um par 2 e 3. Então, em todo esse espaço marcado, né, que está ou na mesma caixa ou na mesma coluna que esse par, eu não posso colocar nem o 2 e nem o 3. Hum,
Vamos ver aqui mais que eu encontro. Bom, aqui ó, em volta desse círculo, né, que é 4 e 9, eu já tenho 4. Então eu preciso de do 9 em uma dessas duas posições, que são a coluna 4 e 5. Então, né, e elas estão na mesma linha. Então aqui, que é a coluna indexada do 9, né? Nessa mesma linha, ou eu vou ter um 4 ou eu vou ter um 5. Né? Vai variar de onde eu posicionar o 9 aqui. Ó, o 1 aqui tá na mesma coluna, na mesma linha, né, eles. Então aqui vai ter que ser... Ah, ó. Eu não posso colocar o 1 aqui. Porque se eu colocar o 1 aqui na coluna 9, né, 1, 5 e 9 são números indexados, né? Então é eles que a gente tem que prestar mais atenção, né? Se eu tenho 1 aqui na coluna 9, então na coluna 1 eu vou ter um 9. 1 na coluna 9, 9 na coluna 1. Só que eu não teria como eu colocar o 9 ao redor desse círculo branco. Então é a mesma coisa que a gente tinha feito com 3, fazer com 1. Então tem 1 na coluna 7. Então aqui na coluna 1 vai ter um 7. Bom, onde 1 tiver aqui, na mesma linha, né? Eu vou ter o 5 ou 6. Ah, e olha, esse aqui é um par de 5, né? Eles estão na mesma coluna. Então eu não posso repetir o 5 nessa coluna. Mesma coisa aqui. As possibilidades do 5 estão na mesma coluna. Então eu também não posso repetir nessa coluna. Né? E nem na caixa. Aqui já está preenchido. Então, as únicas possibilidades que sobraram para colocar o 5 aqui nessas três primeiras colunas são nessas posições. E aí, ó, aqui formam um par 3 e 5, só que mais relevante do que isso. Onde eu tiver o 5 aqui, eu vou ter o 1 na coluna rosa da mesma linha. Por quê? É um 5 na coluna 1, então um 1 na coluna 5. Então eu não posso ter o 1 em nenhuma dessas duas células. Porque para isso, para ter nelas, aqui teria que ser 6 e não 5, né? Uh, 1, 2, 9. Ainda vai faltar... O que vai faltar para colocar na caixa? 4, 6 e 8. E ó, o que eu tava vendo é os números que faltam nessa caixa, né? Já tem as posições pro 1, pro 2 vai estar que tá por aqui, só que ainda não vou marcar porque são 4 posições, eu não gosto de marcar muito quando é assim. 3 já está posicionado, o 4 ainda não tá, então o 4 é um que falta. 5 já tá, 6 não tá, então falta 4, 6, 7 já tá, o 9 também, né, tá aqui, e falta o 8. Então 4, 6 e 8 eu não sei ainda onde poderia estar. Mas olha, tem um 4 já nessa linha, então aqui não pode ter o 4. Então, aqui ao redor desse círculo branco, eu ainda preciso colocar o 2 e o 4. Sobrou aqui embaixo, então, o 6 e 8. Outra coisa que eu percebi, na caixa 1, o 2 vai estar em uma dessas posições, e na caixa 3, em uma dessas posições. Nos dois casos, vai ter um 2 na linha 1 e 2. Falta o 2 na linha 3, né, que vai ter que ser em uma caixa diferente dessas duas. Só sobrou essa caixa do meio, né, então aqui vai ter um 2. Aqui também vai precisar de um 8, né, pela regra do círculo branco. O que falta aqui é um 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele vai estar referenciando si mesmo, né? Então tem um 9 aqui na coluna 9, então vai ter um 9 na coluna 9.
mais que eu consigo descobrir alguma coisa. Ah, ó, o 9 aqui nesse conjunto da esquerda. As possibilidades na caixa 1 são nessa coluna do meio, e as possibilidades na caixa 7 são na coluna da direita. Então, para a caixa 4, que é essa aqui, vai ter que estar na coluna da esquerda, o 9. E ó, por causa desse par aqui, eu não posso colocar o 9 aqui. Então, as únicas possibilidades para o 9 na caixa 4 são aqui. Né? Porque qualquer outro lugar que eu coloque vai desrespeitar esses conjuntos que estão na mesma linha ou coluna, né? Tipo, entre si. Então, se tem um 9 em uma dessas posições, significa que eu vou ter um 1 em uma dessas. Certo? Porque é um 9 na coluna 1, 1 na coluna 9 da mesma linha. E olha, olhando agora esse conjunto aqui, né? O 1 tá na linha de baixo ou do meio. Aqui o 1 na linha de baixo ou do meio. Então, aqui nesse caso da esquerda vai poder estar na linha de cima. Não vai poder estar aqui por causa desse par aqui, né? Se ele estiver aqui, ele vai estar referenciando a si mesmo. Se ele estiver aqui, aqui vai ter um 2. Eu não vejo problema para ali ser um 2. Na verdade, eu vejo sim um problema para aqui ser um 2. Porque, ó, digamos que aqui seja o 2, né? Onde eu vou colocar o 2? Aqui nessa caixa. Bom, pelas regras do Sudoku, eu não vou poder colocar aqui, por causa desses dois aqui. Aqui é um par 1 e 4, então não posso ter um 2. Sobra uma dessas duas posições. Qualquer uma que eu colocar, digamos que seja um 2 aqui, lembrando que essa aqui é uma coluna indexada do 5. Então nessa mesma linha, na coluna 2, eu vou ter um 5. E olha, como é que eu vou colocar o 5 aqui agora? Não posso. Então, se eu tiver um 2 aqui, eu não consigo colocar um 2 na coluna na caixa 5. Então aqui não pode ser o 2. Então aqui não pode ser 1. Então aqui tem que ser o 1 mesmo, referenciando a si mesmo. Quais números faltam aqui então? Falta 2, 3, 4, 5, falta 6, 7 e 8. 2, 6 e 8. Ó, aqui é um círculo com 6 e 8. Eu não vou poder colocar o 6 e 8 em nenhuma dessas aqui, porque eles estão na mesma caixa aqui do 6 e 8, né? Então, 6 e 8 aqui. E onde eu tiver, né, o número que eu tiver aqui vai indicar um na coluna 2, um na coluna 6 e na coluna 8. Teoricamente eu já sabia disso, né? Se for olhar, por exemplo, aqui, ó, já tenho na coluna 1 e 3, já tenho na coluna 4 e 5 e na 7 e 9, né? Falta 2, 6 e 8. Mas eu não vejo nenhuma linha que alguma delas tenha problema. Então vamos seguir. Ah, onde eu vou colocar o 2 aqui nessa caixa? Por causa desse 2 não posso ter aqui. Isso aqui é um par, né, que está na mesma coluna, então não posso repetir aqui. E aqui vai ter que ser 4 e 5 obrigatoriamente. Então só sobrou aqui o 2. Se tem um 2 aqui, tem um 9 aqui. E o 9 aqui vai indicar um 5 aqui pelo índice, né?
Bom, em uma dessas duas eu vou ter um 3, né? Opa, por causa desses pares. Tá. Não, não, não tem como eu afirmar isso. Na verdade, o que eu tava olhando é se eu poderia colocar, afirmar alguma coisa sobre o 5. Eu só consigo afirmar que aqui não pode ter um. Não, minto. Aqui não pode ter um 5. Porque se aqui tiver um 5, né, na coluna 8, eu precisaria ter na mesma linha um 8 na coluna 5. E eu fico sem possibilidade de colocar o 8 ao redor desse círculo, né? Mas em qualquer um desses três eu posso colocar o 5. Tá. Ah, tá. Ó, o 5 aqui nesse conjunto aqui de baixo, né? O 5 vai estar em uma dessas posições. Aqui na caixa 8 vai estar em alguma dessas. De qualquer jeito, na linha de cima e na linha do meio. Preciso de um 5 na linha de baixo. Aqui não pode, né? Porque já tem um 5 na coluna. Então em um desses dois vai ter um 5. Que estão na coluna 7 e na coluna 8. Então nessa linha, na coluna 5, eu vou ter que ter um 7 ou um 8. Mas eu não posso colocar um 8. Eu não posso ter um 5 aqui. Porque um 5 aqui vai indicar um 8 aqui. E ó, onde é que eu vou colocar o 8 ao redor desse círculo agora? Não vou ter como. Né? Porque ele obrigatoriamente vai estar em uma dessas posições. Então eu vou ter um 5 aqui. Logo um 7 aqui. E aí... Ah, ok. Lembra que eu tinha visto que o 5 ia estar em uma dessas posições? Ele não poderia estar aqui? Porque um 5 aqui colocaria um 8 aqui e tiraria essas possibilidades. Agora, não, antes estava assim, né? Com essas possibilidades para o 5. Com o 5 aqui nessa coluna, eu já perco essas duas possibilidades. Sobrou só ali para ter um 5. Então, um 5 aqui na coluna 8. Então, nessa mesma linha, na coluna 5 eu vou ter um 8. Não vou poder ter o 8 aqui, né? Que está na mesma caixa. Então, tem um 8 aqui. Além disso, o 5 na linha 1 foi colocado. Então, aqui vai ter que ser um 3. Esse brilhinho é por causa do canal Cracking the Cryptic, que é um canal que me inspirou, né, a criar esse. E sempre que tem um 3 no canto, o Simon, que é um dos apresentadores, né, uma das pessoas que faz os vídeos, ele canta Losing My Religion, do R.E.M., só que em vez de That's Me in the Corner, ele faz um trocadilho e fala That's three in the corner, né? E aí o Sven, que criou esse site para resolver Sudoku, ele colocou esse easter egg que tá bem... que é fácil de descobrir, né? Uh, tá, me distraí aqui, né? Tá, tem um 3 aqui porque já tem um 5 na linha, né? Então um 3 aqui na coluna 1, então vai ter um 1 na coluna 3. Vou ter um 5 aqui na coluna 1, então 1 na coluna 5. Esse 3 aqui tira o 3 daqui. E ó, a gente já pode ver. Esse círculo aqui ele está completo porque tem 1 e 3. Esse círculo está completo porque ele tem 2 e 8. Aqui tem o 4 e 9. O 2 e 3 já está colocado aqui também. O 1, 4 e 5 já estão posicionados em volta aqui. Aqui já tem o 5, precisa descobrir ainda o 3. Aqui já tem o 4, precisa descobrir o 5. O 6 e 8 já está posicionado também.
Então, estamos bem encaminhados. Aqui tem o 7 e 8. O 8 não vai poder estar aqui por causa desse 8, né? Então a gente pode colocar um 8 aqui. Bom, nessas posições aqui eu vou ter um 2 e um 4. Aqui ainda precisa do 6, 7 e 9. Só que o 6 não pode estar nessas posições por causa desse par aqui embaixo, né? Então tem o 6 aqui. Logo, sobra o 7 e 9 aqui. Ó, o 9 na coluna 4, então aqui na coluna 9 vai ter o 4. Sobra aqui então o 6 e o 7, mas aqui nessa linha já tem o 6, então o 7 e aqui o 6. O 7 aqui coloca o 9 aqui, um 7. 9 na coluna 4, 4 na coluna 9, 2 na coluna 9, 9 na coluna 2. Ó, o 4 aqui, né? Então 4 e o 2. Tá, sinto que a gente já tá bem encaminhado aqui nas colunas. Falta colocar aqui o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E aí, ó. Aqui eu preciso colocar um 3. Aqui em volta, mas eu não vou poder colocar em cima por causa desse 3. Sobra aqui. E ó, aqui eu não posso colocar o 3 aqui porque tá na mesma linha. Nem aqui porque tira as possibilidades do 3 aqui. Então sobra um 3 na coluna 9 aqui. De novo, não. Um 3 in the corner. 3 na coluna 9, um 9 na coluna 3. Nessa coluna eu ainda preciso colocar um 6. Só que eu não posso colocar o 6 em nenhuma das duas posições. Por quê? Porque eu já tenho um 6 na caixa. Ele está em uma das posições obrigatoriamente. Então aqui vai ter o 6. E ó, um 6 na coluna 5. Então na mesma linha vai ter um 5 na coluna 6. E aí aqui ó, vai faltar o 5. E ele vai estar referindo a si mesmo. O que mais que falta? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta o 7 e o 8 também aqui nessa coluna. E aqui falta o 1. Falta o 9 também, que vai ter que ter uma das de cima por causa do 9 aqui. E ó, sobrou um sozinho aqui, né? Aqui nessas três que vai ter um 4 e 9. Só que eu não posso ter o 4. Por que eu não posso ter o 4? Ah, tá. Não posso ter o 4 porque por causa do círculo branco aqui na mesma caixa. Também não posso ter o 9 porque ele já tem na linha. Então vai ter um aqui na coluna 6. Então nessa mesma linha, na coluna 1 vai ter o 6. Aqui vai ter o 8, né? E ó, aqui vai ter um 9 na coluna 6. Então aqui na coluna 9 vai ter um 6. O que mais que falta aqui nessa coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta o 7 e o 8. Onde eu colocar o 7 e o 8 vai indicar o 9 em alguma dessas posições. Ah, aqui ó. Em nenhuma dessas posições eu posso colocar o 7, porque ele indicaria que na coluna 7 vai ter um 9. E ó, a coluna 7, dessas duas posições, né, dessas duas linhas, elas vão ser 2 ou 3. Então eu não posso colocar o 7 aqui em cima, o 7 vai ter que estar aqui embaixo. Logo, um 9 aqui. E aqui vai sobrar o 8, logo um 9 aqui. E se o 8 obrigatoriamente está, né, dessa caixa, vai estar em uma das posições que não pode ter o 8. Sobrou só aqui pro 8, né? E a gente precisa colocar um 7 aqui em volta. Só que a gente não pode colocar aqui, porque a gente já tem um 7 na caixa. E aqui não pode porque é 2 ou 3. Então aqui tem que ser o 7. E aí o 7 aqui, né, ele tirou a possibilidade do 9, então vai ter um 9 aqui. Então um 8 aqui, o 1 aqui e o 9 aqui. Com isso, um 4 aqui, um 1 aqui e um 4 aqui.
Tá, sinto que a gente tá muito bem encaminhado. O que falta aqui? O 4 e o 6. A gente não pode ter o 6 que já tem, né, na coluna, então aqui é 4 e 6. Falta 3, 7 e 8 nessa linha. Aqui não tem nenhuma restrição, né? Vamos ver se tudo tá. Tudo que eu já coloquei, né, nessas colunas de índice estão representados, né? O 3 com 1 aqui, o 5 aqui, o 7 aqui, o 1 referenciando a si mesmo, o 4, 9, 2 ou 8. Ah, aqui não posso ter um 8, né? Porque já tem um 8 na linha. Então aqui vai ter um 2 e aqui um 8. Isso aqui vai indicar que tem na segunda coluna vai ter o 1. E aqui na oitava coluna vai ter o 1. Aqui precisa do 5 e do 3 para completar. Então aqui vai ter que ser 2 e 5. Aqui também falta. O que falta aqui nessa coluna? 2. Aqui vai faltar o 4. E aqui. O que falta aqui? O 7. E aí com 7 aqui vai ter que ser um 6 e aqui um 7. Logo, o 9 aqui, né, na coluna 6 e o 9 aqui na coluna 7. Aqui falta um 4. Aqui não pode ter o 8, porque já tem na linha. Aqui não pode ter o 7, porque já tem o 7 na linha. Vamos ver se isso aqui também já tem todos. Tá, esse aqui vai ter o 5 aqui ou aqui, né? Aqui, aqui. Tá tudo tá sendo respeitado. Bom, vê o que falta aqui, né, nessa caixa. Preciso colocar o 2. O 2 eu não posso ter aqui, por causa desse 2, nem aqui por causa desse 2. Sobra uma dessas duas posições. Ah, aqui eu não posso ter o 3, ó. Já tenho 3 na coluna. Então vai ter um 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 6, 7 e 8. O 7 eu não posso colocar aqui por causa desse 7, nem aqui por causa desse 7. Sobra só aqui. Com isso, um 5 aqui, o 7 aqui. Opa. Não. Um 5 aqui só. E o 8 aqui. Nossa, que susto, achei que eu tivesse errado. Aqui tá na coluna 6, então aqui vai ter um 6. Aqui o 3, aqui um 2 e um 3. Aqui um 2 e um 5. Aqui tá respeitado também. Falta colocar aqui o 6 e 8, né? Que já tem o 8 na linha. Então 6, 8, 6. E para finalizar, um 8 aqui. Que sufoco. Nossa. Que sufoco. Essa regra assim de índice, ela às vezes parece meio complicada. Só que você falando alto acaba fazendo sentido, sabe? Tipo, um 3 na coluna 1 vai ter um 1 na coluna 3. Lembra que 1 vai indicar o contrário dele, né? E, bom, ele foi avaliado com 2 estrelas de dificuldade. Pra ser sincero, eu achei ele bem tranquilinho até. Tem alguns de 2 estrelas que. Teve um que eu gravei esses dias, comecei a gravar, né? Que eu demorei 1h10, não tinha conseguido colocar nenhum número. Então esse aqui eu consegui resolver, né? Consegui resolver em 36, 37 minutos. Então, bom, um quebra-cabeça, não, um sudoku. Foi divertido de fazer. E se quiserem tentar fazer sozinhos depois, né? Espero que minha explicação tenha ficado clara também e que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.